Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, graça e paz nos sejam concedidos da parte de Deus, nosso Pai, e também Salvador em Jesus, a quem nós devemos a nossa vida terrena e também eterna. Guarde-nos Deus nessa fé pela ação do Espírito Santo. Amém. Foi uma brincadeirinha assim que eu fiz, mas a propósito de conciliarmos aí dois instrumentos, e ontem conversando com o Everson e também hoje com o Antônio, toparam a ideia. Nós conciliamos duas coisas que são muito opostas na nossa vida. O que, por exemplo? A nossa vida espiritual na natureza nova em Cristo Jesus, ou a nossa vida espiritual na natureza humana, carregada pelos nossos pecados, a qual sempre vai nos conduzir ao desafinar do nosso andar neste mundo. Quando nós conciliamos a vida terrena com a vontade da vida eterna, nós conciliamos a nossa vontade própria com a vontade de Deus. E se as coisas não andarem de uma certa forma harmonicamente, nós vamos nos perdermos. Ao mesmo tempo, se nós quisermos dar somente ênfase a uma, nós também vamos nos perder, porque nós vamos negar a existência da outra. Nós andamos neste mundo, em nossa natureza humana, cheia de pecados, o qual nos trouxe na Sexta-feira Santa para esta congregação, para esse templo, para olharmos tudo que Jesus fez por nós. E como foi gostoso, até mesmo emocionante, motivos de lágrimas em nossos olhos por saber que Jesus deu a sua vida por nós e nós fomos culpados por isso. Mas por outro lado, nós já nos alegramos com essa certeza de hoje, e isso nos faz olhar para a vida eterna na vitória de Cristo Jesus. E agora o nosso viver é um conciliar dessas duas realidades, morte e vida. Nós lidamos diariamente com a morte, e mesmo que nós a vemos todo dia acontecer, nós ainda não conseguimos assimilar essa realidade na nossa vida. Nós choramos, desesperamos, nós inclusive questionamos por quê, e não podemos nós contemplar a razão por causa dos nossos pecados. Mas ao mesmo tempo nós nem somos tão rapidamente consolados com o que hoje nós viemos fazer na igreja: louvar pela vitória de Deus sobre a morte, ou seja, a Páscoa. E é nessa certeza que nós vemos aqui uma imagem que nos faz lembrar a entrada. O túmulo estava fechado, Jesus estava morto, ele pagou por nossa culpa, mas ele venceu e abriu o túmulo. O seu amor venceu a morte, um amor que deu a sua vida por nós, no qual você e eu estamos envolvidos diretamente. E isso nós não podemos deixar de conciliar, e a nossa vida está envolvida com Cristo. Mas acontece que muitas vezes nós tornamos esta realidade, este conviver, algo que se torna fútil, ou até mesmo em vão. Fútil porque nós temos todo dia isso aí. Fútil porque nós dizemos assim que já não é mais tão importante, nós nem sabemos viver isso tão presentemente no nosso dia a dia. Jesus venceu a morte, porque a morte nos rodeia, e nós temos vida com Jesus. O seu amor venceu a morte. E aqui eu quero primeiro destacar algumas palavras. Evangelho. Vocês sabiam o que significa boa nova? Boa notícia? Algo alegre? Vocês sabiam que no tempo de Jesus o Evangelho era dado nome a alguém que estava lá distante na guerra, quando as famílias apreensivas na sua cidade, pensando no pai que está na guerra, pensando no filho que está na guerra, pensando no resultado da guerra, como anda a guerra, vitória, derrota, de repente vem um lá de longe a cavalo andando, e ele logo é anunciado: o mensageiro vem chegando, e ele entra e diz: eu tenho o Evangelho. De imediato esta palavra consolava os corações das pessoas aflitas. Por quê? Porque o Evangelho significava boa notícia. Ela é uma conjugação de duas palavras no grego: euangélio. Difícil? Euangélio passou diretamente a ser traduzida no português também como Evangelho.
E engraçado que em outras línguas também ela carrega essa ênfase no seu original, evangelho, em qualquer língua. Ao mesmo tempo que Jesus Cristo é o evangelho, Jesus Cristo também não muda a pronúncia e nem escrita muitas vezes em outras línguas. E evangelho é aquilo que nós estamos apreensivos diariamente. Quem somos? Para onde vamos? Diante da morte, o que acontece? Qual a nossa razão de viver? De repente nós podemos olhar para o mensageiro que vem em nome de Jesus e diz: eu tenho o evangelho. Isso conforta de imediato nossos corações, porque é a boa notícia da vitória. Famílias que estavam querendo saber sobre pais, sobre filhos que estão na guerra, de repente, quando o mensageiro chegava e dizia: eu tenho o evangelho, eles já sabiam que era a vitória, porque era a boa notícia. Mas esperavam isso por ansiedade. E agora vem a graça. A graça é o presente, é um dom de Deus, é aquilo que nós recebemos gratuitamente. Vocês já se fizeram aquela pergunta que é tão comum assim: por que eu nasci? E vocês já não deram aquela resposta também tão comum: eu não pedi para nascer. O que vocês afinal fizeram para nascer? Vocês anteriormente combinaram com seus pais alguma coisa? Não. Então por que vocês estão aqui? Porque vocês são um presente, um dom de Deus. Independente da forma como vieram, independente de como estão vivendo, independente em que lar nasceram, vocês são um presente e um dom de Deus. É algo que Deus fez. Por isso que se diz: os filhos são sempre um presente de Deus. E quem os pais, sabendo disso, cuidar como um presente de Deus os seus filhos. Por isso a ideia de trazer os seus filhos aqui, seja qual a situação da família, é de poder assumir como pai ou como mãe ou como pais o dever de educar os seus filhos na fé cristã, porque são presentes de Deus e querem devolvê-lo a Deus. Não fizemos nada. Eu e a Eliette clamamos por ter filhos. É da vontade de Deus. É dele, não nossa parte. Então, quando olhamos também a graça, assim se faz para todas as nossas necessidades da vida, em todas as direções. O que nós queremos, o que nós temos, o que nós somos é presente de Deus. E quando nós vemos na sua casa, nós estamos querendo devolver isso a Deus. Dizer: Senhor, eu pertenço a Ti, eu sou de Ti. Eu tenho uma ligação muito forte contigo, porque Tu me buscaste, Tu me trouxeste para junto de Ti, através da boa notícia do Evangelho. Uma ligação de dois polos muito diferentes: Deus e a humanidade. Vocês são homens, Deus é Deus, mas Ele tem propósitos, e Ele fez algo em Cristo Jesus por nós, que nós não podíamos ter feito. E aí vem um outro termo: aguilhão da morte. O que é esse aguilhão da morte? Vocês já ouviram falar sobre isso? Não? Então lá no final eu vou lembrar, mas eu vou puxar agora já. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Você sabe o que é um aguilhão? Vamos conhecer um pouquinho então o aguilhão. Isso aqui é uma lança que era bem pontuda, e normalmente um gancho ele era para cutucar o animal quando parava. Ele servia para provocar e ir adiante, porque ele estava teimando em seguir o caminho. Pena que essa imagem apareceu antes, eu desconfigurei. Mas tem uma outra que vocês conhecem. O aguilhão também é chamado o rabo de arraia. A arraia, vocês conhecem aquele peixe? Vocês não precisam descrever, né, como é que faz. Vocês estão olhando a imagem. Mas a arraia tem aquele rabo comprido embaixo, mais pertinho do seu corpo, tem um aguilhão, que é um ferrão. E aquele é um aguilhão que quando pica, ele leva à morte. Isso é chamado de aguilhão também. Tem um outro que é o escorpião. Vocês já dedicaram essa mordida ali, essa picada? O escorpião aqui tem até escrito, ó, aguilhão. Isso é aguilhão do escorpião. E quando o escorpião nos pica ou nos fere, o que acontece conosco? Nós morremos. É perigoso? Conhece? Tem escorpião por aqui? Não. Oxente, cuidado. Aguilhão da morte é algo perigoso, que quando nos atinge, nós morremos. E agora vem mais ainda, o aguilhão, ele também é chamado nessa parte do anzol aqui, ó. Vocês conheciam isso?
Essa parte, onde é que é uma parte mais pontuda, por que ele serve? Porque quando ele engancha o peixe podia se rebater e se livrar. E o aguilhão não deixa de se livrar. Vocês já foram, ou já tiveram experiência de ver, ou já foram feridos com um anzol? Quando ele passa, tá, tudo bem, eu só vou puxar de volta. Dá para fazer isso? Não, o aguilhão não deixa. Nós não temos mais como puxar de volta. Ele entrou e o propósito dele é não mais voltar. Porque não tem como. Precisa o quê? De uma cirurgia, de um corte maior, de um ferimento maior para que nós possamos tirar o aguilhão. E agora está aí o aguilhão que nós falamos, o aguilhão da morte na nossa vida, que é o pecado. Esse é chamado aguilhão da morte, o pecado. E o pecado, quando entra na nossa vida, nós não podemos dizer assim, eu pequei, deixa eu tirar ele. Eu sou pecador, vou tirar para não ser mais. Não tem como mais tirar. Eu preciso de um ferimento maior, de algo maior, de alguém que possa fazer essa sutura, o médico. E esse é Cristo. E esse é o aguilhão da morte, onde somente Cristo pôde vencer e tirar de cada um de nós a morte.